ouvindo lá aquela questão do que nós tínhamos falado ontem, né, com relação a aquele um quarto da mulher, né, que prevaleceu aquele enunciado que a gente tinha conversado, né, Joaquim? Eu vi, eu estava ouvindo você falar. Eu acho que aquilo, de repente, não seria até no sentido de tentar proteger a parte do menor, porque do menor originário, né, filho originário, porque senão ele perde porque a mulher vai ganhar 25, né? Ah, não, com certeza, né? com certeza. Afastando. Eu vou ver se eu consigo mandar, que se eu não conseguir, só envia depois. Com certeza. Vamos lá. Então, nós temos, né, hoje é 12 de março, gravando, 12 de março de 2019. Vamos dar início à nossa quarta aula de escritura pública. Ok. Nós fizemos 2 semana passada, uma ontem, que é a quarta aula hoje. Hoje, vamos continuar, vamos tentar redigir a nossa escritura em um menor tempo. Os senhores fiquem tranquilos, o nosso objetivo é escrever a escritura no tempo hábil. Não vamos falar menor tempo, no tempo hábil. 1h30. Ontem a gente levou aí mais ou menos 2 horas. Mário, Elisa, vocês vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês pegassem uma folha de A4, ficassem bem tranquilos e nós vamos fazer juntos. A Elisa já está ali com a folha A4. Nós vamos fazer juntos a nossa escritura. Hoje, a nossa escritura não vai ser de compra e venda. Vai ser uma doação de um imóvel urbano. A natureza jurídica do nosso negócio jurídico, doação, e o objeto, o imóvel urbano. Amanhã, vamos fazer uma compra e venda de um imóvel rural. Ok? Semana que vem vamos fazer inventários, divórcio, inventário, um testamento. Não, semana que vem vamos fazer um divórcio, testamento. Na outra semana um inventário e na última semana nós vamos fazer atos do RCPN. Inclusive foi pedido aqui nessa última prova de Minas Gerais para lavrar um ato. Se não me engano, foi um registro de nascimento. E aí nós vamos discutir algumas questões ali do registro de nascimento. A gente também vai falar um pouco sobre a adoção, como funciona, correto? No RCPN. Primeiro, vamos lá? Já estou com minha cola aqui. Os senhores vão treinando aí. Vamos fazer isso 2 minutos, mas eu vou escrever. Eu recebi a prova, eu já faço isso. Vamos lá? Cabeçalho, todo mundo junto. Cabeçalho, abertura, qualificação subjetiva, capacidade. Todo mundo. 2 minutos. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 2. Objeto. Então, pré-objeto, pré-ob, pós-objeto, preço, forma de pagamento, quitação. Ok? O qual outro? Cláusulas específicas. Negócio jurídico. 3. Certidões do RI. Certidões do RI. Certidão, quitação,
tributos municipais. Certidão do RI, certidão de quitação de tributos municipais. Registros anteriores, imóvel na prefeitura, município. Ok. 4. Documentos apresentados. Relação, docs, apresentados. 4.1, documentos arquivados. Docs, arquivados. 4.3, certidão de quitação e TBI. Certidão, quitação e TBI. Aquelas informações, número da guia, valor, data, número guia, valor, data, ok. 4.4, condomínio. 4.5, ações reais pessoais. Outras ações reais pessoais. Tá indo muito rápido, pessoal. Tem que ser rápido. Porque esse é um esquema. Eu vou aumentar aqui para você. Elisa, tá boa a visibilidade para você? Eu vou tirar a foto e já te mando. 5 são aqueles. Primeiro, CND do INSS. 5.1, CND do INSS. 5.2, fiscais de feitos. Certidões fiscais feitos. Ok. 5.3, vou lá no Vadmec, normal. 642, A, CLT, CNDT. CNDT, ok. 5.4, DOI. 5.5, SENSEC. 5.6, Código RAS, CENIB. CENIB RAS. 6, Risafel. Pronto. Ó, gastei 4 minutos, demorei. Comecei, era 19h20. Vamos lá. Vou mandar aqui para vocês. Ok. Estamos aqui para isso. Ok. Agora vamos lá. Todos terminaram? Conseguiram fazer o esquema? Meu esquema está ali. Esse esquema tem que fazer todas as vezes. Todas as vezes. Vou ter que anotar aqui. Buscar. Remissão. Paraná. Coloquei uma informação ali que eu não posso me esquecer depois que nós terminarmos de lavrar a nossa escritura. Eu vou fazer uma... Vocês vão me lembrar, caso eu me esqueça. Buscar no nosso código de normas, isso vamos fazer hoje, todas essas informações que temos aqui. Ok. O fundamento legal no nosso código de normas. Vamos lá. Todos terminaram? Fernanda, conseguiu fazer esquema? Mário, você fez? Lorena, você fez o esquema? Ok. Então fizemos o esquema. Os senhores também. Elisa, você conseguiu fazer o esquema? Não? Tudo bem. Mas você assistiu às aulas da semana passada, Elisa? Ainda não. Não tem problema. Não tem problema. Elisa, não tem problema. Tranquilize-se. Pessoal, a Elisa está um pouco adoentada, então a gente...
ela vai ficar bem tranquila e você vai conseguir fazer todas as aulas. É o seguinte: antes de nós lavrarmos a nossa escritura, vamos fazer um esquema. Esse esquema, Elisa, é imprescindível para que nós não deixemos de colocar todos os elementos que devem constar na escritura pública, correto? A gente começou de uma forma mais tranquila, levamos 2 aulas para explicar todo esse esquema, mas agora o esquema nós somos capazes de fazer em poucos minutos. E é importante que você recebeu sua prova, você já faz o seu esquema, porque ali a gente vai estar nervoso e você já vai ficar tranquila quando você terminar o seu esquema. Por quê? Você pode não lembrar da frase feita, mas você vai lembrar de todos os elementos que vai constar na sua escritura de compra e venda de imóvel urbano, na sua escritura de doação de imóvel urbano, na sua escritura de compra e venda ou doação de imóvel rural, correto? Então já vencemos aí algumas escrituras. Ok, vou apagar agora e vamos lá. Não tem problema, Elisa. Faz o seguinte. Pega essa foto aí que eu mandei para você. Pega essa foto que eu mandei para você e copia essa foto numa folha A4. Então vamos começar. Agora, eu não vou colocar mais a numeração não, tá bom? Porque eu quero que fique mesmo como aquelas escrituras, que a gente vê o texto corrido, correto? Cada um desses elementos, Elisa, corresponde a uma série de itens. O cabeçalho, por sua vez, nós temos Brasão, República Federativa do Brasil, correto? Estado do Paraná, ok? Comarca de Curitiba. Ok, Brasão, Estado, Comarca e Município de Curitiba. Tabelionato de notas. Notas com a respectiva descrição. Todo mundo tem que fazer isso que eu estou fazendo. Mas não é só escutar e copiar. Vocês, com o esquema, vocês vão fazer agora a escritura. Então, nós temos o brasão, estado, comarca, tabelionato de notas, o CNPJ, Rua das Flores, 470, Centro, Curitiba, CEP, ok? CEP. Isso é o nosso cabeçalho. Abaixo do cabeçalho nós vamos ter folhas. Quais folhas se encontram no livro de escrituras públicas? E livro. Ok. Folhas e livros. Abertura. Todo mundo juntos. A datilografia. Saibam todos quanto esta... Vou fazer uns resumos aqui. Na hora eu escrevo tudo. Pública, escritura de objeto, natureza jurídica. Doação de imóvel urbano. Doação de imóvel urbano. Virem que data aos 12 de março, por extenso, 2019,
nessa cidade e comarca de Curitiba. Data, local. Nessa cidade e comarca de Curitiba, Paraná, onde neste tabelionato de notas, neste tabelionato de notas, qual é o nome deste tabelionato de notas? CNPJ. Localizado. Todo mundo fazendo, pessoal. Localizado. Rua das Flores, 470, Centro, Curitiba, Paraná, CEP. Compareceram perante mim tabelião, nome, vírgula, as partes justas e, eu não vou dizer contratada numa escritura de doação, vou usar um outro termo, avençadas. Justas e avençadas entre si. Ponto. Vírgula, a saber. 2 pontos. Quem faz a doação? Doador. Doador. Com doador. Nós sabemos que temos o nome. Brasileiro. Advogado. Solteiro. O que corresponde especificamente? Está muito pequeno a letra? Tá, Lorena. A Lorena está achando pequeno, Fernanda. Vamos lá. Será que é só para mim que está pequena, professor? Não, para a Elisa também está pequeno. Eu vou aumentar um pouco. Eu não enxergo nada. É. Vocês Tudo não bem. usam óculos, ué? A Elisa usa lupa, ó. A Elisa Ok. está usando... mas não adianta, porque é pequena. Minha tela não é muito grande desse laptop. Ok, vou aumentar um pouco. Vou aumentar um pouco. Brasileiro, advogado, solteiro, RG, CPF, daquelas formas, né, mais elegantes. RG, CPF, residente e domiciliado ponto. Como donatário. Quem é o donatário? O donatário é o nome, brasileiro, advogado, solteiro, RG, CPF, residente e domiciliado. Ponto. Qualificação subjetiva. Venci a minha qualificação subjetiva. Ok. Qual que é o próximo item? O próximo item é a capacidade. As
partes foram identificadas. As partes foram identificadas em razão dos documentos originais apresentados que são plenamente capazes para a prática do ato. Que são pessoas plenamente capazes para a prática do ato. Do que? Do fé. Ponto. Vou tirar a foto, todo mundo fazendo juntos. Terminei. Ok. Pré-objeto. Vamos para o pré-objeto. Todo mundo escrevendo. Podem se adiantar, inclusive. Não se atenham a mim. Se estiverem indo mais rápido, correto? Podem digitar, caso queiram também. Eu prefiro escrever, pessoal. É melhor escrever. Tudo bem que a gente faça o treinamento lá da nossa datilografia, mas escrever é imprescindível. Imprescindível. Não adianta só digitar, porque lá na hora tudo pode acontecer e você não vai se conhecer escrevendo a peça. Cabeçalho. Brasão da República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, comarca de Curitiba, tabelionato de notas, nome do tabelionato, nome da serventia, CNPJ, o número do CNPJ, Rua das Flores, 470, Centro, Curitiba, CEP, folhas, livro. Abertura. Saibam todos quanto a esta pública escritura de doação de imóvel urbano virem que Pessoal, muito cuidado com os erros de português. Olha, aos 12 de março de 2019, é extenso, nessa cidade comarca de Curitiba, Paraná, neste tabelionato de notas, nome, CNPJ, número, localizado na Rua das Flores, 470, Centro, Curitiba, Paraná, CEP, compareceram perante mim tabelião, nome, as partes justas e avançadas entre si, vírgula, a saber, 2 pontos. Doador, 2 pontos. Nome, nacionalidade, brasileiro, profissão, advogado, estado civil, RG, CPF, residente domiciliado, como donatário, nome. Aqui eu posso colocar depois domiciliado, escrevo, um ponto final e como donatário, nome brasileiro, advogado solteiro, RG, CPF, residente domiciliado, ponto. Escrevo e ponto. As partes foram identificadas em razão dos documentos originais apresentados. Capacidade. As partes foram apresentadas. As partes foram identificadas em razão dos documentos originais apresentados e são pessoas plenamente capazes para a prática do ato. Que dou fé. Pois não, Elisa, você quer se Professor, manifestar? então, tem aquela resolução do CNJ que exige que a gente cite um e-mail, um endereço de voz eletrônica. Isso. A gente coloca na qualificação? Sim. Ok. Uhum. Ok, Elisa. Pessoal, vamos colocar o nosso e-mail também, correto? Elisa, muito obrigado. E a gente vai, com o tempo do transcorrer do curso, nós vamos fazendo esses ajustes. Então, vamos colocar aqui o nosso e-mail. Ok. Muito obrigado. Tem uma discussão aí se aquelas regras seriam específicas, né? Só do processo civil, em alguns momentos, mas aqui a gente vai colocar sempre o e-mail. Ótimo. Muito bom. Elisa,
Tem umas situações também que nós precisamos colocar o nome dos pais. Mas vamos fazer o seguinte, nós estamos fazendo aqui um esqueleto. A peculiaridade, vai haver alguma que eu precisar, que eu preciso indicar o nome dos pais? Sim, vou colocar aqui na qualificação. Mas vamos nos fortalecer e com o transcorrer do nosso curso nós vamos fazendo os ajustes, correto? Muito obrigado. Ok. Terminei? Ótimo. Terminei. Ótimo. Então já fiz. Vamos lá para a parte 2. Vamos para a parte 2. Parte 2. Deixa eu colocar um pouquinho de álcool aqui. Para limpar melhor esse quadro. Quadro 2. Pré-objeto. No pré-objeto, nós temos a parte... Deixa eu apagar aqui a mão da Elisa. O pré-objeto, nós vamos dizer, pela presente escritura pública, vamos então começar aqui. Pela presente escritura, vocês se lembram? Se vocês seguirem aí naquela nossa planilha que vocês já imprimiram, que eu mandei um arquivo ontem, esse arquivo aqui é preciosíssimo. Vocês vão saber o seguinte: o pré-objeto ele vai trazer a descrição do negócio jurídico e a declaração de vontade. Então tenham isso em mente: descrever o negócio jurídico, doação, declaração de vontade. Então vamos colocar: pela presente escritura pública de doação, correto? Pela presente escritura pública de doação, o objeto de imóvel urbano, o vendedor se compromete? Não, o doador se compromete a transferir o domínio, o imóvel, o seguinte imóvel. Vamos colocar dessa maneira. O seguinte imóvel. Ok. Já introduzi agora já introduzi o objeto. Ok. Vou colocar aqui o objeto. Elisa e Robson, os senhores se lembram da nossa matrícula 14444? Na qualificação, na descrição daquele imóvel, nós vamos reproduzir ipsis literis aquela descrição constante na matrícula. Então aqui, tudo bem, eu vou ter o meu objeto. Os senhores vão se atentar. Às vezes, pode vir uma matrícula com uma descrição muito grande. Tem que colocar toda a matrícula, toda a descrição, correto? Estou tentando localizar aqui a minha matrícula de uma forma sutil, para os senhores não perceberem que eu perdi a matrícula. Não, ela está aqui debaixo das folhas do flipchart. Eu sabia onde ela estava. Debaixo de todas as folhas. Imóvel situado neste município, vamos todos e comarca, um lote de terreno urbano, na rua Atanásio José Gonçalves, etc, etc. Até o ART número tal. Até antes do registro anterior.
Eu quero que os senhores tenham muito isso em mente. Até onde? Até antes do registro anterior. Tem que copiar tudo. Ok? Ah, parece óbvio. Muitas das escrituras públicas, elas são rejeitadas. Elas são classificadas como títulos não hábeis a registro, porque o tabelião de notas simplesmente não copiou o que constava na certidão de interteor. Correto? Joaquim. E aí retorna. Os senhores, a situação muito desagradável, né? Porque vocês, como tabeliões de nota, lavraram a escritura pública e agora os senhores terão que se explicar para aqueles contratantes, aquelas partes que ela foi rejeitada no RI porque não se cumpriu uma formalidade legal. Objeto. Agora, pós-objeto. Pós-objeto. Pessoal, essa doação, os senhores acham que seria cabível falar sobre preço em doação? Os senhores acham que seria cabível? Não, não é cabível. Os senhores acham que seria cabível falar sobre forma de pagamento? Pessoal, não faz sentido. Quitação? Também não. Então, vamos colocar o seguinte: pós-objeto. Pós-objeto. Preço. O preço é importante. O preço, mas não é bem preço, porque preço ele reproduz, ele é uma ideia ligada a uma contraprestação. A gente vai colocar assim: o valor do imóvel é. O valor do imóvel é. Pós-objeto. Então nós não vamos colocar preço. Não faz sentido eu falar em preço numa doação, no meu entender. Se os senhores acharem que faz sentido, os senhores têm a liberdade. Eu acho que não é de bom, soa mal aos ouvidos. Eu posso falar no valor do imóvel, eu não sei. Penso dessa forma. O valor do imóvel doado é de R$180 mil. Forma de pagamento, quitação. Vou colocar aqui também que não faz sentido forma de pagamento e quitação. Mas, de qualquer forma, isso sequer eu vou escrever na minha escritura pública. Os senhores saibam que eu estou passando pelos itens, ok? Vou marcar aqui, forma de quitação e pagamento. Isso aqui que eu fiz não vão fazer nunca. Sempre digo, ok? Vou colocar o seguinte, diferente. É até bom ter riscado, para que se eu não cometer esse erro lá na hora. Vamos colocar aqui, forma de pagamento e quitação não aplicáveis. Ok. Vamos colocar aquelas cláusulas. Ela é onerosa? É uma doação onerosa? A doação onerosa, ela corresponde, ela implica em haver uma contraprestação de alguma natureza pelo donatário, a um ato a ser praticado pelo donatário. Ela está submetida a uma determinada condição específica? Todas essas questões, ou ela é gratuita? Todas essas questões nós vamos tratar agora, nas cláusulas específicas, da doação. Eu vou colocar aqui, vocês não vão escrever isso. Por quê? Só estou deixando claro para que os senhores se lembrem, ok? Todo mundo no Código Civil? Aí vamos lá. Como seria essa nossa doação? A partir do artigo 481, né, que é a compra e venda, 538. Vamos lá.
A doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outro. Ó, os senhores se lembram que na capacidade, quando eu falava na capacidade, eu tratava de transferência de domínio. Não, capacidade. Pré-objeto. Eu tratava de transferência de domínio porque o artigo 481 ele diz expressamente que a compra e venda implica na transferência do domínio do vendedor para o comprador, reproduzindo aquela. Quando nós formos introduzir a natureza jurídica do negócio jurídico e o objeto, claro, que está sendo transferido, é de bom tom nós começarmos o nosso pré-objeto com aquele artigo introdutório do Instituto tratado. No caso, seria doação. Ok. Então, pela presente escritura pública de doação de imóvel urbano, o doador se compromete a transferir o seguinte imóvel. Eu poderia escrever de uma forma muito mais sofisticada e elegante a seguinte forma. Pela presente escritura pública de doação de imóvel urbano, o doador, vírgula, por liberalidade, estão seguindo 538? Por liberalidade, transfere do seu patrimônio o determinado imóvel urbano para o patrimônio do donatário. Vocês entenderam como é que funciona? Ok, mas aqui tudo bem. Aqui a gente está a praticar e aí a gente vai fazer as nossas considerações. Ok. Eu só poderia fazer o seguinte, começar com uma escritura bem simples e depois eu vou fazer uma escritura cada vez mais sofisticada. Pela presente escritura pública, o doador se compromete a transferir para o doador o determinado imóvel. Agora, refinando, vou inserir por liberalidade do seu patrimônio para o patrimônio do donatário. Ok. Qual o objeto? O seguinte imóvel, 2 pontos, já tem o gancho para descrever o determinado imóvel. Ipsis literis, matrícula. Ok. Pós-objeto. O que seria aplicável? O valor do imóvel doado é de... Isso impacta no ITCM dele. Ok. Forma não aplicáveis. Quaisquer outras circunstâncias, vamos tratar aqui nas cláusulas específicas. Vamos lá. O doador, vamos colocar o seguinte, eu vou escrever os artigos para que os senhores tenham em mente o que eu posso colocar nas minhas cláusulas específicas. Vamos lá. 539. Como eu poderia colocar isso? Ponto. O doador fixa o prazo para o donatário para declarar se aceita. Não faz muito sentido falar sobre isso, porque ele participa da escritura pública. Então, o doador, emitindo uma declaração de vontade, na qual ele expressa o desejo de transferir o patrimônio dele para uma outra pessoa, e, ao mesmo tempo, o donatário, ele declara a sua intenção de ter o bem recebido. Não é um ato unilateral. Vocês estão compreendendo? Porque nós temos partes que já estão presentes na lavratura da escritura pública. Então, vamos colocar assim. O doador transfere para o donatário e este, expressamente, por meio deste instrumento público, declara a aceitação do presente imóvel. Ponto. 539. Ok. A doação facia por escritura pública ou instrumento particular, não é isso. A doação verbal será válida, a doação no assituro, donatário absolutamente capaz, não é a hipótese. A doação de ascendente a descendente ou de cônjuge a outro importa adiantamento do clicamento por herança. Se, porventura, o donatário for o cônjuge
ou descendente ou ascendente, vocês vão colocar assim. Em virtude, em razão de o donatário ser descendente do doador, a presente doação, instrumentalizada pela escritura pública, importa adiantamento do que cabe ao descendente na sua herança, nos termos do artigo 544. Vocês estão entendendo como essa parte é importante? Essa aqui é uma das partes mais importantes da escritura pública. Vamos lá, eu vou colocar o 544. Eu vou mencionar, eu acho, sempre prudente, ainda que seja uma norma prevista no artigo 544, você trazer essas normas na sua escritura pública. Correto? Então, eu já expressei a aceitação, eu já deixei consignado que trata-se de adiantamento, né? Trata-se de adiantamento da herança, ok? E como ele assina, ele acedeu a isso, claro, ele concorda, ele está ciente. 547 é uma ótima cláusula para colocar uma doação. Como eu colocaria essa cláusula? Por exemplo, eu colocaria da seguinte forma. Fica estipulado pelo doador que o bem doado voltará ao seu patrimônio caso ele sobreviva ao donatário, nos termos preceituados pelo artigo 547 do Código Civil. Vou fazer um aqui para vocês entenderem a lógica. O doador, pessoal, aqui, escritura pública, como ela é um instrumento, né, de formalização da vontade, da declaração de vontade e um contrato, entre aspas, no sentido amplo da palavra, ele é a mais típica expressão da vontade das partes. Aqui vocês têm a plena liberdade nos contornos da lei para estipular o que for mais conveniente. Vocês não, os contratantes. O doador estipula. Não, o doador, ele. Vamos colocar estipula, não. Vamos colocar a palavra mesmo, estipula. Eu não estou achando uma melhor que essa, mas vamos estipula. Convenciona, não? Pode ser. É porque estipula é da própria lei. Estipula que os bens, agora, os bens doados, o bem doado, retornará. De acordo com Wikipédia, José Henrique da Silva. Retornará. O doador estipula que o bem doado retornará ao seu patrimônio. Se sobreviver ao donatário, nos termos do artigo 547 do Código Civil 2002. Disposição essa que o donatário compreende, acede, concorda. Disposição que é
acatada e aceita em todos os seus termos pelo donatário. Vocês concordam que isso poderia ter uma questão relativa a herdeiros, uma discussão? Isso aqui libera. Isso faz com que essa cláusula ela tenha força, na minha opinião. Quando eu digo isso, que o donatário concordava de forma expressa, ainda que todos os termos da escritura será assinado, né? Lido e assinado. Então, mas eu acho que deixa bem claro. Ok. E por que os senhores vão ter que passar por todos? Ó, não prevalece a cláusula de reversão em favor de terceiros. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Artigo 548. Essa vocês obrigatoriamente têm que colocar. Vocês vão colocar o seguinte. O doador, ao doar o bem imóvel, não desfalca o seu patrimônio, mantendo, persistindo ainda parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Isso aí, toda escritura pública de doação tem essa cláusula. Porque ela é nula se ela excede, se não há a reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, os senhores têm que fazer as adaptações. Por quê, pessoal? Porque vai ser comum, na hora da prova, os senhores terem uma determinada disposição, por exemplo, que as partes elas querem, por exemplo, colocar. É uma escritura pública de união homoafetiva. As partes elas querem colocar, não o nome completo, elas querem colocar só as iniciais dos nomes. Isso é vedado. Então, vocês têm que se manifestar sobre essas questões. A banca é mentirosa. Ela está jogando com vocês. Vocês têm que saber que é nula a situação, a hipótese em que a doação é feita, mas que não resta bens suficientes para a própria subsistência do doador. Então, os senhores vão deixar isso bem claro, que restam bens suficientes para a subsistência, mais que suficientes. Não desfalca o patrimônio do doador. Correto? Vocês vão ter, e por isso que é importante agora, nessa parte do nosso estudo, os senhores estarem afiados nas disposições dos contratos em espécie. Não é isso? Não é? Das várias espécies de contrato, a doação não se insere aqui nas várias espécies de contrato. Título 6º, compra e venda, doação, empréstimo. É agora o momento que nós estudamos as várias espécies de contratos aqui no livro das obrigações. Ok, vamos passar para mais algum? O donatário, caso haja... O donatário, deixa eu colocar aqui no silencioso. Não é isso. Depois eu olho aqui, silencioso, ok. O donatário, o doador estipula um determinado encargo que o donatário deverá cumprir, sob o risco de não ser válida a doação caso descumpra o determinado encargo. É uma doação com encargo, também conhecida como doação onerosa. 553. O donatário, por ser a doação onerosa, aí é o contexto que vai dizer-lhes, é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador ou de terceiro, não importa. O donatário se obriga a cumprir os encargos previstos pelo doador no prazo estipulado. Ponto. Na revogação da doação? Ok, pronto. Já falei todas as cláusulas específicas.
Agora, eu vou tirar a foto, vou mandar a foto para os senhores. Ok, vamos fazer agora o nosso intervalo. Vou fazer um intervalo de 10 minutos, de 5 a 10 minutos, e voltamos daqui a pouco, tá bom? Todo mundo toma uma água, levanta. Voltamos agora. Continuamos todos juntos. Elisa, Mário, Elisa, eu te respondo isso depois. Muito obrigada. Tá bom? Ok. Vamos lá? Acabei molhando a minha camisa aqui. Então, vamos continuando. Nós fizemos o 1, fizemos o 2. Ok. Agora, nós temos que apresentar, comprovar que foram pedidas para a lavratura da escritura pública de doação de imóvel urbano as certidões do R, quais sejam as certidões, inteiro teor, ônus e ações, a certidão de quitação do IPTU, correto? O registro anterior daquele imóvel e também o número daquele imóvel no município, ok? Então, vamos lá começar com a nossa exigência a propriedade, todo mundo juntos, a propriedade do imóvel urbano foi atestada, foi examinada conforme, estamos juntos, estou fazendo pequeno, letra maior, conforme a apresentação das certidões de inteiro teor, ok? Ônus e ações. Inteiro teor, ônus e ações. Das certidões de inteiro teor, ônus e ações. Quais ações? Reais, pessoais, persecutórias, ok? Todos juntos? Persecutórias, ônus e ações reais e certidões de ônus, ok? Perfeito. Atualizadas todas do registro de imóveis competente. Ok. Com prazo de validade de 30 dias. Ok. Certidão de quitação do IPTU. Ponto. Foram apresentadas certidões
fiscais negativas de débitos tributários municipais. A certidão do IPTU. Relativamente ao imóvel. Ok. Eu posso também, conforme eu lhes informei ontem, eu posso ou o adquirente dispensa a apresentação das certidões fiscais de eventuais débitos tributários municipais relativamente ao imóvel. Ok? Respondendo, isso é até desnecessário, mas eu vou colocar. Respondendo pelos débitos fiscais existentes. Ok. Essas são as frases da datilografia. Então vamos lá. Tem mais coisa. A propriedade do imóvel urbano foi examinada conforme a apresentação das certidões de inteiro teor. A propriedade do imóvel urbano, conforme a apresentação das certidões de inteiro teor, ônus. Aqui eu troquei. Vamos colocar aqui. Do jeito que está aí na nossa planilha. Apresentação das certidões de inteiro teor, ações reais pessoais repersecutórias, e aqui eu vou fazer e ônus reais. Então eu peço a certidão de inteiro teor, que é a cópia da matrícula. As certidões de ações reais ou pessoais, repersecutórias, e isso aqui não é não, inteiro teor, e ônus reais. Correto? Atualizadas, todas do RI competente, com prazo de validade de 30 dias. Foram apresentadas certidões fiscais negativas de débitos tributários municipais. Quitação do IPTU. Eu utilizei quitação dos tributos municipais. Relativamente ao imóvel, ou o adquirente dispensa a apresentação das certidões fiscais de eventuais débitos tributários municipais relativamente ao imóvel, respondendo nos termos da lei pelos débitos fiscais porventura existentes. Eu vou tirar uma foto e aí a gente registra o nosso quadro. Ok. Vamos lá. Continuamos com o nosso 3, hein? Estamos indo.
Registro anterior. A matrícula minha está aqui. E aí os senhores se lembram. Se eu tenho só aquele início da matrícula, eu tenho o registro anterior, eu tenho os proprietários. Tudo bem. Eu vou colocar aquelas informações. Mas, se porventura eu tenha tido um registro de uma compra e venda, depois um registro de uma compra e venda, outro registro de uma compra e venda, que mostra a cadeia dominial daquele determinado imóvel, eu vou inserir nessa informação de registro anterior as informações pertinentes ao último ato de registro, à última transferência da propriedade, correto? Como nós poderíamos colocar o registro anterior? Tranquilo. O doador adquiriu o presente imóvel por compra e venda formalizada por escritura pública, se lembram como eu coloquei? Lavrada em notas ou lavradas no tabelionato de notas, lavrada no tabelionato de notas, lavrada no tabelionato de notas. Vou colocar o nome do tabelionato de notas. As folhas, local, endereço, correto? Local, endereço do tabelionato. As folhas do livro em data, ok? Conforme, ou se não tiver nenhum ato, só tiver mesmo na matrícula a descrição do imóvel, o registro anterior. De onde proveio aquela matrícula? Eu vou simplesmente conforme matrícula número do RI, informo o RI. Ou eu vou colocar ou conforme registro número da matrícula número, ok? O alienante, o doador, adquiriu o presente imóvel por compra e venda formalizada por escritura pública. Ok. Lavrada no tabelionato de notas, local, endereço, as folhas do livro, em data. Ok. Conforme consta, conforme matrícula, número. Ou conforme no caso específico. Neste exemplo, seria conforme registro número. Se ele adquiriu por compra e venda, né? Conforme registro número da matrícula número. Ok. Vencemos. E, por fim, último item, número do imóvel no município. Já vou continuando aqui. O imóvel possui o seguinte número de contribuinte. Não, melhor fazer de outra forma. O imóvel possui
o imóvel possui o número de contribuinte, X no município, tendo sido apresentado o respectivo comprovante. Ok, vamos tirar a foto. Venci o item 3. Ok, estamos bem. Venci o item 3. Agora eu já não estou colocando os números. A gente já está começando a fazer a escritura sem aquelas remissões aos números, né? Ok. E agora? Vamos lá. Indicação dos documentos apresentados. Mandei aí no link, né? Essa é ótima. Essa é rápida. Ó, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade com as frases e achar o seguinte muito cansativo, mas tem que ser cansativo e tem que ficar aqui essas 2 horas, porque é como os senhores estarão na prova. Então tem que passar por isso, por essa, de certa forma, provação. Porque na hora da prova também é cansativo. Então vocês têm que ter nervos de aço, assim. E a gente está treinando aqui a ter os nervos de aço. Não quero fazer toda a escritura. Façam partes da escritura. Façam o item 1. Depois treinem o item 2. Ou treinem o item 3. Correto? Mas vamos lá. Já estamos fazendo tudo aqui. Indicação dos documentos apresentados. Foram apresentados todo mundo junto, os seguintes documentos. Foram apresentados os seguintes documentos. E aí, os senhores vão descrever a relação dos documentos. Descrever documentos apresentados. Ok. Os documentos apresentados ficam arquivados nesta serventia. Nós tínhamos o ITBI do imóvel urbano, se lembram? Agora nós vamos ter qual? A guia do ITBI? Não, agora nós vamos ter a guia do ITCMD, ok? Foi apresentada a certidão de quitação / recolhimento do ITCMD, obviamente, número da certidão da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, número da guia
de recolhimento valor recolhido de em data. Pessoal, aqui os senhores têm que colocar as informações mais relevantes, ok? Em data. Ok, número da guia. Condomínio. Nós temos aquelas duas situações. Foi apresentada, vamos resumir? Foram apresentadas certidões negativas. Eu, como tabelião, eu vou falar, ó, esse imóvel, ele está é um apartamento. Então, por favor, traga do síndico uma certidão de quitação das dívidas condominiais. Não tem problema nenhum nisso. Então, nós vamos colocar... Vou colocar as duas, né? Declara... Substituir aqui a nossa cartucho. Declara o doador, eu preciso indicar, não é certidão relativa ao condomínio? Declara o doador sob as penas da lei estar em quites ou a quitação dos débitos condominiais, ok? Bem como de que não há débitos outros tributários relativos ao imóvel, ok? Cadê minha foto? Todo mundo junto. Todo mundo junto. Relativos ao imóvel. Ok. Foram apresentados documentos. Documentos apresentados ficam arquivados. Foi apresentada a certidão de quitação e recolhimento. Pessoal, muito cuidado. Se é compra e venda, ITBI, imóvel urbano. Ok? Se for uma doação, TCMD. Aqui não pode errar. Você não pode falar que você vai recolher o ITBI aqui. Correto? Certidão municipal da doação, que é um tributo estadual. Isso é muito importante. Uma das principais funções dos tabeliães é a de fiscalização tributária. Então, isso aqui tem que ter muita atenção. Ok. O valor recolhido, estado da fazenda, número da guia de recolhimento, valor recolhido em data, declarado doador sob as penas da lei, quitação dos débitos condominiais, bem como não há débitos outros tributários relativos ao imóvel. Ou então, por exemplo, o adquirente ou donatário dispensa a apresentação, vamos colocar assim, o
dispensa o doador da apresentação da certidão, por exemplo, negativo, bem, não é muito bem essa expressão, da certidão, ou então da quitação, né? Certidão negativa a gente usa mais para débitos fiscais. Vamos usar uma outra expressão, da apresentação da quitação dos débitos condominiais. Dos débitos condominiais. Caso em que assumirá de eventuais débitos. Pessoal, os senhores têm que fazer na folha 4 para os senhores verificarem o tamanho de letra, como é que é. Letra muito grande, vai ter que diminuir. Outra coisa, letra feia. Os senhores vão ter que ter o bom senso. Letra feia tem que comprar um caderno de caligrafia. Tem que ter o caderno de caligrafia. A letra feia tem que ter o caderno de caligrafia. Não é letra feia, né? Mas a gente entende a nossa letra, né? Mas não que a minha tem que melhorar muito. O R, tá falso isso aqui, ó. Não sei se tá bom. Eu já fiz caderno de caligrafia, a minha professora me obrigou. Você tem que comprar o caderno de caligrafia. E é muito útil, a gente melhora muito, a gente começa a escrever muito rápido. A gente ganha ali na prova, na organização. Isso aí é o quê? Tem um efeito psicológico, uma prova bonita. Outro dia eu fui fazer esse curso, eu acho que em Manaus. Eu vi uma letra, mas tão linda, no curso esse de escritura pública. Tão linda, eu falei assim, essa menina pode ter até errado muita coisa. Mas eu já estou vendo assim, eu já estou tão feliz de estar vendo essa letra bonita, e é subjetivo, né? Quem diz que não há uma relação? Se você pode escrever tudo com aquela letra super feia, a pessoa vai ficar com uma vontade. Somos humanos, né? A letra bonita. Eventuais débitos. Ok, falei sobre condomínio? Falei. Agora, vamos falar sobre aquela frase do 4.5. Ações reais e pessoais. Outras ações pessoais, né? Outras ações. Então, vamos colocar assim. Essa aqui eu tenho que ler ainda, porque essa frase, ela sempre me foge. O doador declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de quaisquer, estou usando sigla aqui, mas lá jamais, quaisquer ônus reais, judiciais, extrajudiciais e sob pena de responsabilidade civil e penal, declara ainda a inexistência de outras ações, reais
pessoais, rei persecutórias, e de outros ônus reais sobre o imóvel. Vamos lá. Ações reais. O donatário dispensa o doador antes, condomínio. O donatário dispensa o doador da apresentação da quitação dos débitos condominiais, caso em que assumirá eventuais débitos. Outro ponto. Ações reais pessoais. O doador declara que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de ônus reais. Vamos marcar para melhorar a nossa memorização. Ônus reais. Livre e desembaraçado. As palavras-chave. Livre e desembaraçado. Inexistência de outras ações reais e pessoais e outros ônus reais. Ok. Então, quaisquer ônus reais, judiciais, extrajudiciais, e declara ainda inexistência de outras ações reais, pessoais e persecutórias e de outros ônus reais sobre o imóvel. Pronto. Vencemos. Tirei a foto. Isso aí é a datilografia. Ó, as frases que estão. Essa frase, eu confesso aos senhores que eu tenho que treinar na datilografia. Essa aí, para mim, é a mais que se apresenta mais como um desafio maior. Essa eu tenho que treinar. Se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais e declara a inexistência de outras ações reais e pessoais e outros ônus reais sobre o imóvel. Então, livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, inexistência de outras ações reais e pessoais e de outros ônus reais sobre o imóvel. Ok. Livre e desembaraçado, ônus reais, outras ações reais e pessoais e de outros ônus reais sobre o imóvel. Ok. Mas a gente está aqui para isso mesmo. Vamos lá. Cinco. 5.1. CND e INSS. É verdade. É linda mesmo. A letra do Celso é linda. É verdade. Se vocês estiverem seguros e não sabem assim, a minha letra é ótima, muito bonita. Eu analiso a letra dos senhores. Eu me acho uma pessoa bem sensata. Se for feia, eu vou falar, é muito feia a sua letra. Não, falar, vai precisar melhorar. Um caderno de caligrafia vai ser bem-vindo, né? Não. Mas eu falo aí, se vocês... Não, melhor juiz são vocês próprios. Mas às vezes a gente está fazendo a letra feia pra caramba e acha que a letra é linda. 5.1. CND e INSS. As partes, elas são contribuintes daquelas contribuições previdenciárias do 8.212? E aqui? Elisa, é o seguinte. Nós vamos aqui fazer o seguinte. Hoje talvez não vai dar tempo porque eu quero terminar. Ok, a gente está levando 2 horas, mas amanhã na primeira hora eu vou fazer... eu vou buscar, porque nas primeiras aulas eu defini que nós não iríamos partir da escritura, lavrar a escritura, partindo da lei. Como assim? Porque há disposições
que serão aplicadas na lavratura da escritura, na CLT, artigo 215 do Código Civil, provimento CNJ. Então, eu defini o seguinte, que nós iríamos primeiramente fazer uma estrutura e nós ficaríamos firmes com este fundamento, com essa estrutura, e só então, depois que nós já tivéssemos a estrutura de alguma forma sedimentada, consolidada, em certa medida, pelo menos, que nós iríamos buscar a fundamentação legal, para que nós saibamos que, por exemplo, data na escritura pública consta no artigo 215, ok? Mas primeiro é melhor, é mais organizado nós decorarmos essa estrutura. Vamos decorar a estrutura. Pronto, não vamos questionar. Depois a gente vai buscar cada um desses elementos na legislação. Entretanto, o item 5º nós já vamos fazer com base na legislação. Por quê? Porque são 6 elementos no item 5º. Então, nós temos CND do INSS, fiscais de feitos, CNDT, nós temos DOI, nós temos SENSEC, nós temos CNIP. Ok. Vai ser mais fácil, no primeiro momento, no primeiro contato, na primeira caminhada, né, com a escritura pública, nós irmos nos dispositivos legais. Então, o que nós fizemos aqui, o Mário já está acompanhando a aula aí, nós vamos ter aqui no Vale Merco, da Marta Webs, você vai fazer o seguinte, lá no final, não sei se você já assistiu às outras aulas, mas você vai observar que nós fizemos isso. O que nós vamos fazer? Entre aspas, uma colinha, para que você, já depois de tantos elementos e de tantas informações, você use o que lhe é permitido, o Word Merco. Então, como você vai guardar? CND e INSS, é a Lei 8.212. Nós aqui, nós temos, eu marquei a 8.212 aqui, né, no início, no início, não no final, porque todos os provimentos a gente busca aqui nesse índice cronológico, esse índice final aqui. Só a 8.212 que está aqui, que eu marquei no sumário, né? Sumário. Lei 8.212, 518. Então, lá no 518, eu vou ter a Lei 8.212, 518, página 518, da edição 5ª. Isso me ajuda, né? Mas eu ainda assim acho melhor, mais rápido, decorar a frase. Decorar a frase. Mas eu vou fazer as duas coisas. Eu vou decorar a frase e vou saber que agora eu estou tratando da 8.212. Ok. Aí, 8.212, 47, é exigida a CND fornecida pelo órgão competente. E como é essa situação? Nesse caso específico, eu vou simplesmente declarar, eu, como parte, as partes, na verdade, irão declarar perante mim, elas irão declarar que eles não são sujeitos passivos dessa determinada contribuição exigida pela Lei 8.212. Então, como você poderia colocar? Que as partes declaram, aumentar a letra, declaram, sob as penas da lei, ok? Que não estão sujeitas, todo mundo escrevendo, às contribuições devidas à Seguridade Social. Ponto. É isso que eu preciso.
Certidões fiscais de feitos. Olha, as certidões fiscais de feitos, fiscais, diz respeito às fazendas federal, estadual, municipal e feitos ajuizados, né, contra o doador na justiça, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Então, certidões fiscais de feitos. Foram apresentadas as certidões negativas fiscais das fazendas federal, estadual, municipal, bem como de feitos ajuizados, bem como de feitos ajuizados, referentes às justiças, correto? Federal e estadual em nome do alienante. Ok. Ou então, nesse caso, ou certidões fiscais feitos dispensados em nome do doador. Aí, um erro. Não é alienante, é doador. Certidões fiscais de feitos dispensadas pelo donatário. Pronto, simples assim. CNDT. CNDT vamos lá. CNDT. Todo mundo. CNDT. CNDT. Ok. As partes foram cientificadas da possibilidade de obterem a certidão negativa de débito trabalhista. Ok. As partes foram cientificadas da possibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos trabalhistas. E agora é o momento que nós reportamos ao artigo 642 da CLT, lá do Vladimir normal. Vamos lá. As partes foram cientificadas da possibilidade. As partes foram cientificadas da possibilidade de obterem a CNDT, certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do artigo 642-A da CLT, com redação dada pela Lei 12.440 de 2011.
de 2011. As partes, vamos lá. As partes foram cientificadas da possibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos tributários nos termos OK, do 642A. Ou então, o doador apresentou CNDT, certidão negativa de débitos trabalhistas. OK. CNDT, OK. DOI. Agora o DOI. Desculpe, serei mais Dói. cuidadosa daqui para... DOI foi... Vamos fazer aqui. Foi emitida a DOI nos termos do provimento, não é provimento não, é uma instrução normativa de 2011 da Secretaria da Receita Federal. Ó, agora, a DOI, você, Elisa, tem que voltar aqui no vadimento da Macrodebs, no final, e você vai marcar aí com o seu post-it a sua DOI. A CNIB, SENSEC, vamos olhar aqui. Aqui. Foi emitida a DOI nos termos da INSRF, ou não é mais Secretaria da Receita Federal, não, é Receita Federal do Brasil, número 11.112 de 2010. Ok, está equivocado aí naquele arquivo que eu mandei para os senhores. Emitida a DOI, declaração sobre operação imobiliária, ok, só isso é suficiente. Depois, nós vamos lá no SENSEC. Então, qual é o SENSEC? Aí, eu também vou aqui no finalzinho da Macrodebs, Elisa, e vou ver o provimento 18 de 28 de agosto, que na minha edição está na página 15.062. Aí vocês têm que ir lá na página 15.062. Ok, 15.062. Provimento 18. O que ele está falando? Nós vamos tratar o artigo 9º. O que ele diz o artigo 9º? Aí eu colo, entre aspas, né? Colar, no bom sentido. As informações referentes vamos colocar dessa forma, copiando aqui, referentes a esta escritura pública, ok? Elas serão remetidas ao CNB. Nessa aqui a gente vai usar serão, né? Serão remetidas ao CNB, que é o Colégio Notarial do Brasil, CF. Estou resumindo aqui, porque a gente está no nosso tempo, tranquilo. Ao Colégio Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Isso. Serão remetidas, as escrituras serão remetidas ao Colégio Nacional do Brasil, Conselho Federal, por meio da SENSEC.
meio da SENSEC. Ok. Por meio da SENSEC. Nos termos provimento, e nós vamos anotar o número do provimento, número 18, todo mundo escrevendo aí. Nos termos do provimento 18/2012 CNJ. Não basta isso. Nós vamos ainda fazer menção ao parágrafo 2º. Foram remetidas as seguintes informações. Foram remetidas as seguintes informações. Ok? Remetidas as seguintes informações. Parágrafo 2º, A, B, C, D e E. Eu não vou escrever aqui porque não tem sentido isso. A, B, C, D e E. E, por fim, eu vou fazer menção ao parágrafo 3º. Repetir o que está escrito no parágrafo 3º. Correto? As informações serão emitidas por meio da internet ao CNB, Conselho Federal. Não é isso que ele está falando? As informações... E os senhores obrigatoriamente terão que copiar isso aqui. As informações serão enviadas internet, ok, ao CNB, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante, que vocês completam. Então, SENSEC, terminei. Então, agora, os senhores têm que ter muito em mente, por isso que os senhores têm que marcar aí quando me colo. Tirar a foto e vamos passar para o... Vamos passar para o CENIB. Está o meu ar-condicionado. Ok. Tranquilos? Não podem se esquecer disso não, hein? Por isso que tem que treinar aí para saber qual... Se está copiando rápido, copiando como está indo, né? CENIB. Vence aqui agora. Ah, não mandei a foto para vocês. Vamos lá. Apagando. CENIB. Elisa, você já pode ir no final e marcar o CENIB. Qual que é o provimento do CENIB? Nessa última parte do vademecum da Marta, ele está logo depois do SENSEC. Então, eu já sei pela minha estrutura, qual o provimento? Vamos lá. Todo mundo. Peguei o provimento. Lá no finalzinho. Ó, não tem um SENSEC no provimento 18? Logo depois, embaixo, tem um provimento 39. Ou então está na outra folha seguinte. É logo depois. CENIB. O CENIB, 444, a página minha aqui é 1442. 1442, vamos lá. O CENIB tem o caput, ali a ementa, né, do provimento, dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade. Ok. Comunicações. O que eu tenho que informar nesse CENIB, código RACH? Eu vou ao artigo 14. Os registradores e tabeliães deverão promover prévia consulta à base de dados da CENIB. Então, simplesmente,
foi consultada, o banco de dados da CENIB foi previamente consultado pelo tabelião, ok? Artigo 14. O banco de dados da CENIB foi previamente consultado pelo tabelião. Artigo 14. Por isso que os senhores têm que marcar aí. Já estão marcando, né? Já está marcado. Consignando nota notarial o resultado da pesquisa, ok. Como vocês vão pesquisar? A consulta foi feita. A consulta foi feita. A consulta ela foi feita com base a partir do CPF do doador. Do CPF do doador. Ok. A pesquisa indicou que não há indisponibilidade. A pesquisa indicou que não há disponibilidade no banco de dados da CENIB. No banco dados CENIB, ok? Tendo sido gerado o respectivo código. Estou copiando aqui, tá, pessoal? É o que os senhores têm que fazer mesmo. Vamos lá. Tendo sido gerado o respectivo código hash. E aqui vocês vão consignar o código, ok? Sendo dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa. O arquivamento resultado pesquisa, ok. Termino aqui. Ok, ponto. Só isso. Agora, terminei os 6. Estamos hoje, não sei porquê, mas um pouco mais lento que ontem. Vamos agora fazer o final da nossa escritura. Esse fechamento é importantíssimo. Ok. Venci a parte do item 5. Venci a parte do item 5. Ok. Agora, Elisafel. Vamos lá? Todo mundo juntos. Isso aqui tem que ser segundos. Encerramento. Nada mais foi declarado. Ok. Leitura. A presente escritura pública foi lida e achada conforme em todos os seus
termos. Emolumentos, vamos melhorar isso depois, não se preocupem. Emolumentos, ponto. Selos, ponto. Assinaturas, a presente escritura pública é assinada por A, B. O nome das partes. Fortes. Formalidade. Todo mundo juntos. Formalidade. Tradicional. Encerramento. Encerramento. Ok. Como é a fortes? Vamos fazer o fortes. Todo mundo juntos. Compartilhar aqui. Ó, eu não gastei 2 minutos para fazer isso, hein? Eu estou marcando aqui. Peraí. Vamos lá. Fortes. Os senhores vão fortes. Os senhores fazem isso também. Forte. Formalidade. A formalidade. Vamos lá. Todo mundo junto. Eu, tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados e, após verificadas, cumpridas todas formalidades legais, fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso o presente instrumento. Ok, o presente instrumento. For Elisafel, o F, né? O Elisafel. Agora, emissão, o traslado foi emitido e entregue às partes. Por fim, assinaturas. Local das assinaturas. E aqui vai ter a assinatura A, a assinatura B e a assinatura do tabelião. Sempre por fim. Terminamos. Espero que os senhores tenham feito acompanhado. Vou compartilhar aqui com os senhores. Gastamos mais ou menos aí 2 horas, né? Tive aí uns 5, 10 minutos de intervalo. Ok. Um bom tempo, eu acho, para fazer uma escritura pública. Um bom tempo. Porque a gente faz, na minha opinião, uma dissertação
E 1 hora é um tempo ótimo para uma dissertação. E depois nós fazemos as 3 em 1 hora também, 20 minutos para cada uma, né? A gente vai estar afiado ali na sucessão. Então ali é bem fácil resolver aquilo ali bem rápido, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Encerramos por hoje. Ponto. Vou parar a gravação agora. Os senhores ficam